E aí, galera? Está começando mais um episódio do seu podcast Defesa Zero. Eu sou o Cláudio Garcia E eu sou o Márcio Santos. e hoje vamos falar de Endor, uma série de Star Wars. Mas antes, vamos falar sobre o seu like. Deixe o seu like, curta e compartilhe este vídeo. E nos siga nas redes sociais. E aí, Marcião, fala pra mim o que você achou aí dos primeiros episódios de Endor. Então, como você disse, mais é como se fosse o que é informado lá, retratado no Rogue One, né? Que é mais uma história Star Wars, né? Só que ao invés de ser um filme, como foi em 2016, é uma série. É, retrata ali o início, né? Meio que mostra a origem do Cassian Andor, que é apresentado no Rogue One, né? Que é um dos rebeldes ali que se junta com a Jean Erso, né? Que era o nome dela, né? A Jean Erso, né? Que era dos Rebeldes. Então, pra mim, é como se fosse, se isso fosse lançado como um filme, era o filme mostrando a origem agora do Cassian Andor, né? Do Rogue One, basicamente mostra ali a formação de um grupo que vai ajudar no roubo da Estrela da Morte, mas fica claro ali que basicamente o protagonismo é na Jean. Mostra ela pequena, depois mostra ela crescida, mostra ela sendo recrutada. E nessa série meio que mostra isso, mostra lá o Endor quando pequeno, né? Lá com uma tribo, como ele sobreviveu, como foi o início da vida dele, e vai mostrando ele já uma comparação, ele já adulto, né? Como ele vive a vida dele, né? Ele vive meio de trambique ali, né? Ele é meio ele pega peças, vende, ele se infiltra, ele meio que vai sobrevivendo, ele vai mostrando como que é a vida dele. Nesse comparativo eu achei bem parecido mesmo com a história da Jean no Rogue One, né? É basicamente a mesma coisa, mas sendo uma série, né? Então vai mostrar ali o início dele ali num outro planeta, né? Que chama Ferric. Mostrando como ele sobrevive ali, mostra alguns integrantes ali do núcleo dele. E a princípio a série mostra ali um arco ali que acontece ali, que ele se envolve com algumas autoridades lá do planeta, que não é ainda vigiado pelo Império, né? É por uma polícia local ali, como se fosse meio terceirizado, né? O Império ele age no universo inteiro, mas nesse planeta que o Ender tá, parece que não tem total autoridade ainda. Eles não meio que viram necessidade de estar operando ali, né? Então por isso tem essa polícia local, né? Meio que uns sentinelas. Então mostra esse arco e mostra meio que o início do recrutamento dele por um outro personagem que surge agora no último episódio, no quarto episódio, do terceiro, na verdade, do terceiro episódio, né? Mostra um personagem novo ali que tem ligações com o Império, ou com os rebeldes, né? Com o início dos rebeldes, e vê nele uma ajuda, né? Algo a mais, assim, para reforçar o grupo que viria a ser os rebeldes, né? O movimento. É, assim, só para o pessoal se situar também, essa série eles passa 5 anos antes do que seria o Rogue One, né? Então, conta, como você falou, a história mais focada do Cassian, que, né, digamos assim, é um cara que começou com uma vida difícil, né? Você percebe que ele tá num planeta, que ele foi, né, tipo, atacado na época, aquele planetinha dele, né, pelos, o que dá a entender seja vamos dizer assim, os Stormtroopers, né, que seria o começo do Império, né, e ele acaba sendo levado por aquela senhora, né, para viver no planeta Ferry agora lá, onde eles estão. Então, assim, eu eu tô gostando dessa ideia desse prólogo, né, em formato de série. Talvez a Disney não queira ter apostado, talvez, em colocar um filme desse tipo, porque talvez eles não teriam a bilheteria que talvez eles esperassem.
Então, assim, eu gostei bastante. É como você falou, é o início de tudo. É quando o Império está começando a dominar a galáxia, que eles ainda não estão, assim, em todos, né, os planetas, ainda não estão controlando com aquela mão de ferro, né, o universo inteiro. Então, assim, eu gostei bastante do que seria o início, né, dos rebeldes da rebelião contra o Império. Porque essa série, na verdade, assim, eu lembro quando saiu Rogue One, eles tinham ideia de fazer outros filmes contando a história dos outros personagens, né? Eles chegaram a citar isso, então por isso que eu imaginei que ia ter outros filmes contando meio que a história do Saul Guerreira, que era um dos que apoiaram ali, era um dos rebeldes ali, né? História tipo de cada um ali, do piloto lá do Império que se juntou à equipe. Tipo, na época, eu imaginei que sairiam vários. Que esse é um spin-off, né? O Rogue One é um filme derivado da história em si de Star Wars, só que não fica falando muito de Jedi, Sith. É mais a questão da formação dos rebeldes, né? Da Aliança Rebelde. E aí, nesse caso da série Endor, ele é um derivado do derivado, né? Que é um derivado, um Uhum. filme derivado do Rogue One, que é derivado do Star Wars, da franquia em si. Né? Então, pode ser que realmente, se saísse um filme, não ia ter tanto alarde como teve o Rogue One. Mas quando saiu o Rogue One, ninguém tava apostando nada também, né? Meio que foi surpresa. E acabou saindo um filme espetacular, assim. Não precisou nem aparecer Jedi, Sith, nada assim do universo normal. E praticamente foi um sucesso. Né? Porque foi meio que uma história de batalha dos rebeldes contra o Império ali, né? Foi meio que como se fosse a guerra mesmo, né? Tanto que tem a guerra lá no filme em si, né? Guerra de Yavin, né? Que é até onde essa cena tem um personagem lá, a senadora, que vai aparecer em um episódio, que aparece no Rogue One. Até uma surpresa aí que mostra nos últimos episódios aí dessa série. Então, eu, quando vi esse Rogue One na época, lá em 2016, gostei muito, porque eu não esperava nada, assim. Eu pensei que ia ser um spin-off, um filme bem jogado. Acho que foi um dos primeiros, né, que saiu assim, sem ter Luke e Darth Vader, né? Então, Uhum. isso que foi legal. Sem expectativa nenhuma e surpreendeu todo mundo. E assim, o Endor aparentemente tá querendo ir para esse mesmo caminho. Só que ele começa com um ritmo bem devagar, né? Eu acho que foi até por isso que eles lançaram 3 episódios já logo de cara, porque o primeiro e o segundo episódio é tipo uma preparação para algo que vai vir no terceiro lá. Mas é bem um ritmo bem devagar assim, né? Para você conhecer mesmo e ficar meio que mostrando um flashback lá do início lá do Ender, quando era pequeno, menor, e depois mostra ele na situação atual. Aí fica tipo fazendo esse comparativo, né, do que ele tá passando agora e como ele sobreviveu quando ele era um jovem. E, até pro pessoal também lembrar, saiu uma história Star Wars, né, Rogue One, e fez esse sucesso, que foi o que começou a ter alguns derivados que levou até a Disney a cortar essa ideia de fazer filmes derivados. Foi Solo. Você lembra o filme do Han Solo? Que também era uma história Star Wars, era um derivado que tinha mais ou menos a mesma pretensão que Rogue One teve. Só que foi aquele fracasso de bilheteria, o filme é bem fraco, ruim. Foi onde eles resolveram fazer muita coisa em série. Como Obi-Wan, que ia ser um filme e acabou virando uma série. Eu acredito que Endor talvez também fosse virar um filme e acabou virando essa série. E é o que você falou, é um derivado do derivado. A sensação que eu tenho às vezes é que a Disney está querendo montar o universo, digamos assim, de Star Wars sem Jedi, sabe? Tipo, eu acho que ela quer montar, digamos assim, uma saga Skywalker, digamos assim, no sentido de não ter uns Skywalkers, entendeu? Tipo, não tem dos Jedi, eles vão querer montar uma saga Skywalker sem os Jedi, entendeu? Montando nesse sentido de Endor, com a aliança mostrando o poder dos rebeldes.
Seria meio que uma saga baseada nos episódios antigos, né? Porque o Sim, 4, 5, 6 é basicamente os rebeldes contra o Império. Né? Tem lá o Luke, tem o Yoda e tal, mas o foco em si é sim. o confronto entre o Império e os rebeldes. Né? Que Uhum. é... É que todo mundo mais lembra mesmo é dos Jedi. Eu acho que eles estão querendo exatamente fazer isso. É mostrar esse outro universo, vamos dizer assim, de Star Wars, né? Apesar de passar-se no mesmo, que eu quero dizer, é mostrar um Star Wars sem Jedi, para mostrar que Star Wars é muito mais do que só briga de sabre de luz. Uhum. Né? Não é à toa que essa parte do Endor aí fica aí no meio termo, fica no meio do Star Wars A Vingança dos Sith, né, o 3, e entre o Nova Esperança, que é o 4. Nesse meio aí, nesse intervalo, tem Rogue One e tem esse Endor. Né? No caso, o Endor vem 5, igual você disse, 5 anos antes, né? Porque no Rogue One, não sei, muita gente lembra, mostra também o início, é o flashback da Jean Erso lá, mostrando como que ela foi recrutada, como ela foi salva pelo Sal Guerreira, e aí do nada já mostra ela adulta. Aí é aquele ponto ali que eu acho que já é os 5 anos, né? Tipo, a diferença ali, porque se você lembrar, no começo do Rogue One, quando apresentam o Endor, eles sempre falam que ele é um capitão já dos rebeldes, né? Então, por isso que já colocaram eu acho que esse período de 5 anos para dar meio que uma diferença, porque o cara tá sendo recrutado agora na série, né? E lá no Rogue One ele já é um capitão dos rebeldes. Então, meio que deu esse intervalo para poder situar ele. Então, até o pessoal, se quiser acompanhar também, já falei várias outras vezes em outros programas aí, o Clone Wars conta muito disso. Eles pegam e utilizam muito essa informação. Sal Guerreiro aparece muito em Star Wars, Clone Wars, entendeu? Como sempre o cara que é a Aliança Rebelde, que é sempre um cara que tá fazendo esse tipo de movimentação. Tem alguns momentos que ele chega a aparecer como vamos dizer assim, tipo um guerrilheiro assim, que chega a um nível extremo, tipo assim, não importa se vão morrer algumas pessoas, mas se a gente vencer o Império ou fazer um grande estrago no Império, eu não me importo. Então, que é o que dá alguns conflitos, né, com os Jedi nesses momentos que eles falam, a gente entende, a gente é contra, né, digamos assim, esse tipo de coisa que seria os Siths, né, na época lá, porque lá ainda não tem um Império, né, mas daí entender isso, ele fala assim, não pode ser assim, a todo custo. Então ele sempre aparece algumas vezes como um aliado e às vezes como alguém que pode, digamos assim, fazer esse tipo de loucura para ele ter a vitória, porque ele tá vendo que tá tendo esse movimento, que as tropas estão aumentando de forma estranha. Eles sempre mostram em Star Wars, Clone Wars, essa coisa do tipo assim, algo está se movendo, a gente não sabe o que é. Algo está acontecendo, a gente não sabe o que é. Né? Até que eles culminam o final da animação na Ordem 66. Aí que eles descobrem o que é. Mas sempre fica nessa movimentação. E eu achei muito interessante eles usarem, porque aquela senadora também aparece. Então, assim, é interessante tudo isso. Eles fazer essa interligação entre entre a série, né, e o que tá passando agora, assim como tá acontecendo em outros derivados da Star Wars, como Mandaloriano, né? Então, assim, passou em Boba Fett algumas coisas, entendeu? Então, assim, eu estou achando interessante essa forma de ampliação do universo Star Wars com a Disney. Essa ligação que você disse é bem interessante porque, por exemplo, você falou do Sal Guerreira. O Sal Guerreira no Rogue One já fica bem claro que a Aliança Rebelde vê ele como um possível aliado que vai ajudar no conflito contra o Império, mas eles têm aquele receio, né? Porque o cara é meio kamikaze, ele igual você falou, ele é tipo um terrorista, ele não tem limite, ele vai às últimas consequências, que é meio que o oposto do que a Aliança quer, né? A Aliança quer combater o Império, mas tipo, não do jeito que ele igual você falou, sem limites, assim, ele vai até as últimas consequências.
E no último episódio do Endor, mostra a senadora, apresentada a senadora ali no início, ainda ela é a senadora ali, ela tá dando os primeiros passos dela, se juntando com um personagem que aparece ali e quer recrutar o Endor pra causa, né? Só que não deixa claro ainda o que é a causa em si pro Endor. Meio que fala que é para combater o Império, mas não fala ainda porque eu acho que tá sendo criado ainda os rebeldes, né? Meio que dá a entender que é um movimento ainda, porque a senadora meio que se encontra com esse personagem que é Lúthien, o nome dele, se encontra meio nas escondidas, sabe, para planejar os próximos passos. E no Rogue One essa senadora aparece e ela já é a líder do movimento rebelde ali, né? Tanto que ela já recrutou o Endor já tá trabalhando com ela ali, e no filme eles querem chegar no Sal Guerreira. Então, assim, e ela fala que Sal Guerreira já foi do movimento. Só que, pelas atitudes dele, ele meio que se afastou. Ou se afastaram dele. Porque ele meio que não respeita ninguém. É extremista, é isso. Então ele meio que não respeita ali a hierarquia, né? Ele não respeita, ele tem que resolver e ele faz do jeito que ele quer. Ele não respeita o comando, às vezes. Dá a entender que, tipo assim, nós não vamos fazer tal coisa que vai nos expor. Não importa. A gente vai conseguir pegar os caras também, então, tipo, faz parte sacrificar algumas pessoas da nossa equipe pra gente conseguir isso melhor, mais rápido, mais fácil. E o pessoal, não é assim. Não, vocês são muito bonzinhos, vocês são muito coniventes, tem que ser mais enérgico, sabe? Ele é mais, assim... No próprio filme já mostra que ele meio... Quando mostra a primeira vez ele, quando vão levar lá o piloto lá do Império lá pra conhecer ele, que é o piloto que ouviu os planos para a primeira criação da primeira Estrela da Morte, ele encontra com ele e ele tá meio que rodeado de uns caras meio que parece mercenário lá, né? Tipo, uns caras meio que estranhos. Então dá pra ver que ele se envolve com uns grupos assim meio duvidosos, né? Por isso que eu acho que a aliança meio que não teve aquela junção que imaginava ter com ele, né? No Rebels ele também aparece, Sol Guerreira também, e ele continua agindo dessa forma. Ele chega a pegar algumas pessoas, né, da série, não vou ficar dando tudo spoiler assim também, né? Mas assim, e tenta fazer, sabe, aquele jogo de troca mesmo, porque ele quer alguma coisa, ele quer dar uma parte da equipe para entregar pro Império para ele conseguir uma outra coisa, sabe? Então assim, ele é meio escuso, entendeu? Da forma dele trabalhar. E eu sinceramente eu sinto a falta de talvez a inclusão dele aí, ou colocar ele, sabe, tipo, colocar um ator, colocar alguém que represente ele mais novo também. No Endor? No Endor, Então, estão citando ele várias vezes. Já foi falado eu acho que umas 3, 4 vezes já falaram dele, né? Até num episódio aí, não sei se foi esse último, que aparece alguns personagens que parecem meio que dos rebeldes já. E eles meio que falam, né? Falar que tem lá um cara lá que tá fazendo segurança do grupo que tá dormindo lá e tal. E ele dorme também. Aí um outro cara chega e fala, pô, você tá dormindo, se o Sal Guerreira estivesse aqui, você já tava morto. Então é algo que sempre tá ali. Ele tá sempre em volta dos grupos ali, né? Ele tá escondido, mas ele é aquele meio que terrorista, né? Assim, eu tô gostando, eu tô achando que a série tá só um pouco lenta, talvez. Como eu te falei, eu não sei se o pessoal tá apresentando muita coisa, porque vão ter algumas passagens, porque já falaram que vão ter outras temporadas, que vão passar outras partes de tempo, né? Então eles vão ter alguns saltos de tempo. Se eu não me engano, parece que vão ser 2 temporadas, pelo que falaram. Que vai ser onde vai ter uns saltos de tempo aqui. Acho que a partir dos próximos episódios vão ter alguns pequenos saltos, e na outra temporada também. Porque tem que resumir 5 anos, né? Antes de Rogue One, né? Então tem que resumir meio que tudo que aconteceu nesses 5 anos. E até a junção do Endor e meio que os rebeldes se formando mesmo, né? Porque eles meio que estão meio que fragmentados, assim, aparentemente, né? Falta eles se unirem mesmo, fazer a aliança rebelde mesmo que aparece em Rogue One,
Então meio que vão ter que, nessas 2 temporadas, 2 não, né? 1,5, né? Porque já vai pro episódio 5, né? E eu acho que são 10 episódios por temporada. Então eles vão ter que correr. Eu acho assim, igual eu falei, os 2 primeiros episódios, eles são bem parados, bem cadenciados, porque eles tentam, eu acho, contar meio que a história do flashback da origem do Endor, e ao mesmo tempo resolver a situação do Endor, que ele se envolveu com a polícia local lá, né? Os sentinelas lá. Então fica o primeiro, o segundo e acaba no terceiro esse arco. Meio que dos guardas locais ali tentando pegar o Endor, né? Porque o Endor meio que cometeu um crime ali no começo do primeiro episódio contra os policiais. E basicamente é isso. Então você vê movimentação mesmo, ação no terceiro episódio. Então você tem que... E eu acho que por isso que a Disney lançou os 3 juntos, meio que pra você ver como se fosse um filme. Que se você vê os 3 juntos, aí tem sentido. Agora, se eu acho que se tivesse lançado o primeiro, o segundo, por semana, assim, aí eu acho que muita gente não ia curtir muito, não, porque ele é um ritmo muito parado. Muita conversa, muito flashback. Então, é isso que eu tô falando. Eu tô achando que ela tá um pouco mais lenta. Eu achei que, como vai ter esses pulos de tempo, vão estar assim, gente, adianta um pouco essa história, porque a hora que eu começar a pular o tempo, eu não sei como que isso vai ficar. Principalmente que dá a entender que tudo começou por causa da irmã dele. Sim. Né? Ele se envolveu tudo isso porque ele tá procurando a irmã dele. São 2 casos, né? Ele tá procurando a irmã dele. E ele tem um item lá que é do Império, né? Que, tipo, ninguém sabia e agora estão sabendo. Né? Então, meio que ele tava escondido e acabou que é um item lá precioso do Império, uma unidade estelar lá que ele fala. E, tipo, agora o Império sabe que ele tá com ele. Não sei se sabe que tá com ele, mas sabe que tá lá no planeta que ele tava. Né? Então, e meio que estão querendo já investigar. Que ele pegou. Como que alguém entrou nas instalações do Império, literalmente, tipo, e roubou um item desse tipo? Porque, pelo que eu entendi, isso são uma espécie de unidade que seria aquele transponder, né? Que é o que manda sinal falando que seria uma forma de você se passar por uma nave imperial, porque ela não tem registro, entendeu? Não então rastreável, ele fala. Né? Entendeu? Tipo, só o Império poderia talvez rastrear e mesmo assim contaria como pelo que eu entendi, alguma coisa do Império, né? Tipo um transponder do Império. E por ser isso, ele lê os dados, né? Os sinais das centrais do Império, né? Então ele conseguiria identificar todas as centrais do Império, todos os locais, né? E eu acredito também que é uma das coisas que a gente vê muito em Star Wars. É aquela coisa da nave passar por alguma coisa, por um bloqueio imperial e não ser barrado. Ele tem o código de acesso, tal. Aí o cara, bate, é isso mesmo. É o cargueiro que tinha que estar passando aqui mesmo, é isso mesmo. E eles passam, que é sempre o que muito o pessoal de Star Wars, principalmente os rebeldes, usam para passar, para fugir, né? E para também não ser, às vezes, detectado que quando eles dão aqueles pulos de hipersaltos, aquela coisa, o pessoal, a gente perdeu a assinatura deles, não acha mais. E pelo que eu entendi, é uma daquela que não tem uma assinatura exatamente para ser rastreável. E ele fala lá para aquele cara que quer recrutar o Endor que, além disso, ele pode ler coordenadas das centrais do Império, né? Porque ele vai ter que ter... Ele não é rastreado e ainda consegue ler de onde está vindo as coordenadas, pelo que ele fala lá pro cara. Então, é um item que tem 2 funções ainda, né? Só que em nenhum momento ele fala como que ele conseguiu isso. O cara falou, como que você conseguiu pegar um item desse? Ele até fala, ou você é do Império, você é alguém que tá disfarçado aí, é do Império, né? Um agente duplo. Ou você é muito bom, você é um ladrão muito bom, assim, ele não fala em nenhum momento como que ele conseguiu essa peça, né? E ele só quer vender o mais rápido possível para sumir daquele planeta, né? Sim, porque ele precisa de dinheiro. E dá a entender que ele fala assim, eu consigo entrar e sair do Império porque eles são arrogantes demais para ficar olhando para eles mesmos, né? Então, tipo, ninguém seria idiota o suficiente de entrar aqui, roubar na nossa cara e ir embora. Então ele isso fala assim, mostra no último episódio, né? No último episódio mostra isso, quanto eles se acham, assim, né?
Eles mostra lá no último episódio lá a central lá de segurança lá no central lá do universo lá, que tipo os oficiais têm lá, são responsáveis por cada planeta, cada parte do universo, e eles se sentem os maiorais ali, né? Quando tem a reunião ali de segurança, né? Sim, e você vê que é uma coisa que eu achei bem legal, é porque eles mostram exatamente, lembram muito algumas repartições públicas, sabe? Tipo aquela coisa assim, tá acontecendo, cara, faz vista grossa, finge que nada aconteceu e segue o barco, sabe? Que é o que exatamente o capitão fala e o recruta lá não aceita e faz tudo aquilo. Ele, não, nós temos que mostrar como o Império é soberano e que não sei o que. Juntem 12 homens e vamos atrás desse ladrãozinho, né? Isso lá em Fergus, né? Esse assassino, não sei o que. Lembra? Eles estão com aquele ego inflado. Você comparou como isso que acontece, que é o inspetor, né? Que é Isso. O inspetor, ele tenta fazer vista grossa, e o vice-inspetor, que é o cara que quer mostrar o serviço, né? Você vê que depois acontece a mesma situação no quarto episódio, cara. Tipo, tem lá o major do Império e tem lá uma oficial, que é uma mulher loira, que faz a mesma coisa que esse inspetor aí lá de Fergus lá. Ela quer mostrar serviço, tal, e o major fala, meu... deixa tudo quieto, faça o seu serviço. O outro oficial lá faz o dele, entrega o relatório bonitinho e ele tá bem. Você nem entrega relatório, entregou. E ele fala, tipo, e você cuida de um. Ele cuida acho que de 9 que ele fala. Tipo, é um número bem maior. Ele fala, então. E ele me entregou todos os relatórios. Eu acho que ele fala que ele cuida de um 7 ou 9 e ela cuidava de 3 só. E nem relatório tinha entregado, hein? Aí ela fica na dela, mas ela quer mostrar o serviço porque ela quer a todo custo recuperar esse item, essa unidade. Ela meio que tem a visão que tá acontecendo alguma coisa, e esse item aí também é muito valioso pra ter ficado perdido desse jeito e ninguém ir atrás, entendeu? E aí o outro oficial lá que meio que tá achando que ela tá querendo subir muito rápido o nível dela lá na central de segurança lá, meio que rebaixa ela, né? Fala, porra, não é assim. Ela, até quando ele fala com ela sozinho, fala, ó, você tá 1 ano e meio aqui, você tá se achando muito. E tipo, dá pra ver que ela tá no caminho certo. Ela realmente tá tentando mostrar pros caras que algumas células meio que estão se formando, né? Só que é igual você falou agora há pouco, os caras são tão petulantes, eles se acham tanto que ninguém vai ser louco o suficiente pra querer peitar eles. Não, ninguém é louco o suficiente para querer peitar o Império. Sim. E aí os caras estão com um plano simplesmente de roubar lá a folha de pagamento inteira dos caras lá eu acho que de um semestre inteiro, né? E os caras não estão nem... Os caras já estão com o plano certinho pra fazer esse assalto. Vai virar meio que um filme de assalto, né? Porque os caras tem que entrar lá na central, lá numa base, num momento lá específico, que vai acontecer um evento lá de um pessoal lá num planeta que tem essa base, né? Eu acho que uma chuva de meteoro que eles falam lá, que todo mundo acompanha. Nesse momento, é um momento de eles invadir a base, roubar essa grana, esse dinheiro aí que eles planejaram, que é a folha de pagamento do Império, e sair enquanto tá esse evento acontecendo. Porque se eles tentarem voar, a chuva de meteoro vai derrubar os caças. Sim. Ele falou assim, nossa, a nossa defesa é a chuva de meteoros. O cara falou, nossa, que plano. Que plano. E o cara já manja, né? Dá pra ver que ele já tem experiência, porque ele fala dos TIE Fighters, ele fala, meu, vocês conhecem TIE Fighter? E tem um momento lá que ele tá andando com a loirinha lá dos rebeldes lá que lidera, e aparece 2 TIE Fighters, assim, 2 caça imperial voando sobre eles se escondem, assim. Então ali sempre tá voando os caças imperiais, né? Então o Endor sabe o quanto é difícil os caras fugir dos caças imperiais, né? Parece que eles meio que não estão ligando pra isso. Ou estão botando muita fé na chuva de meteoros. Sim. Cara, mas assim, essa personagem eu achei da hora, essa oficial aí. E eu achei que ela é muito parecida com aquele vice-inspetor que aparece em Félix lá, que é o cara que quer mostrar serviço.
Que o cara fica obcecado, assim, né? Por descobrir onde tá o cara lá, o Ender, né? Que acabou matando dois oficiais lá dos sentinelas lá de Ferrix lá. E ele quer porque quer ir atrás dos caras, mano. E tanto que o terceiro episódio, ao meu ver, até agora é o melhor. Né? Porque acontece de tudo nesse aí, cara. É a ação que todo mundo tava esperando. Né? Porque é a resolução de algo que começou lá no primeiro episódio. Que no primeiro episódio, sem querer, meio sem querer não, né? O Endor meio que se envolve numa confusão e acaba matando dois oficiais. O cara não tem dó. Isso aí eu achei da hora, porque no filme também é desse jeito. Ele não tem dó, não. Não sei se você lembra. Ele mata um informante lá, logo no começo do filme, que fala da Estrela da Morte. Ele mata logo de cara e mata lá uns Stormtroopers sem pensar, mano. O cara não tem dó, não. E na série tá igualzinho. Então dá pra ver que ele meio que já faz tempo que ele é meio sangue frio, o Ender. Ele não é, tipo, emocionado, assim. Ele mata e não tá Porque nem... se ele deixar os caras vivos, é ele que vai morrer. É ele que tá com o pescoço aí na guilhotina. Então, não tem nada dos filmes novos de Star Wars, né? Que os caras passam o sabre nas costas de um e o cara nem morre, né? Exato. Só arranha. Só dá uma queimadura de primeiro grau. Cara, mas... Então, aí no terceiro episódio, cara, eu achei da hora porque os policiais lá de Ferrix, eles vão atrás do Endor. Bem no momento que chega o cara lá, o contato dos rebeldes, que veio lá pra... A princípio... mas a princípio veio pra comprar a peça, né? Ele veio pra comprar a peça porque não queria comprar a peça. Meio que, eu acho que sabia já como que era a fama do Endor, ele veio pra recrutar ele. Sim. E tipo, você vê todos os policiais ali atrás, né? Eu acho que da hora tem uma parte lá que tem um sargento lá que trabalha lá com o vice-inspetor. Mano, eu rachei o bico. O sargento querendo mostrar serviço lá, você vê, ele fala, pô, mano, vamos atrás desse cara. Ele que dá meio que as ordens e o vice-inspetor meio que mais ouve do que dá a ordem, né? Porque o inspetor em si, ele saiu fora. Ele meio que não queria resolver isso. Ele fez vista grossa e falou, mexe com isso, deixa isso aí e pronto. O guarda morrer em serviço. E o vice-inspetor que foi atrás, mano. Né? Enquanto o inspetor não tava, ele que se envolveu nisso, chamou o sargento, chamou lá uns 12 soldados pra ir atrás do cara, não conseguiram nada. E o sargento perdeu quase a equipe inteira. E o inspetor ainda, mas eu não tô sabendo de nada, não interessa. Ainda toma uma chamada de um oficial imperial, né? Que os caras falam, pô, vocês são incompetentes demais. Aí o inspetor, pô, mas não tem nada disso, não tem nada a ver com isso. Aí o oficial fala, não, mas por isso mesmo. Por você não ter nada a ver com isso, que você é incompetente. Não, é da hora o sargento. Você vê quando começa lá as explosões lá, ou quando tem um dos oficiais que foge. Aí o caça enrosca um cabo de aço numa torre e explode sozinho. Aí, aí o sargento acha que, tipo, o Endor tá com um grupo, mano. Ele fala, pô, eles estão em muitos, cara. Os caras estão contra-atacando, tem artilharia pesada. Eu falei, mano, os malucos é burro ainda. Eles falam, pô, a gente tá sitiado aqui, mano. Eles estão em muitos, eles estão até atrás da gente. Aí ele fica, senhor, temos que chamar reforço. Não, e o pior é quando o Ender foge também, né? Quando o Ender pega o... Primeiro ele faz um carrinho andar lá e vai todo mundo atrás do carrinho, atira no carrinho. E o carrinho não tinha ninguém. Aí sai o Endor e o Luten lá, tipo, saem juntos num... Como que é o nome speeder? Daquele? No speeder, né? E ainda ativa o controle remoto pra explodir o carro e leva quase metade da equipe do sargento. Mano, os caras é muito incompetente, cara. Pelo amor de Deus, cara. O Ender passeou, mano. 2 caras e... tanto no começo, quando achavam que era só o Ender, aí a outra parte da equipe fala que é 2, o sargento vai ficar assustado já, né? Fala, pô, agora é 2, mano? E aí o cara que fala ainda fala, pô, e eles estão com vários explosivos. E tipo, nem era explosivo, era o cara rebelde só colocou um explosivo lá na porta só, pô. É que ficou caindo vários bagulhos de metal lá, vários motores lá que estavam pendurados, né?
Aí ficou dando a impressão que os caras estavam fortemente armados, né? Como foi falado. Sim, e você pode ver que eles atiram nas correntes e só vai derrubando os motores, né? Sim. Eles não fazem nada assim muito extraordinário. E nessa ele deixa a peça lá que era tão valiosa lá. Eu achei meio zoado isso aí, né? Porque o próprio Lúthien lá, ele fala que essa peça era impossível conseguir pegar sem o Império ver. E aí do nada ele mesmo fala, deixa isso aí, mano, deixa isso aí. Só que o Endor tenta pegar, mas meio que acaba deixando de lado. Possivelmente porque futuramente a oficial do Império lá vai conseguir autorização para poder ir para lá e tentar recuperar, né? Sim, é que recuperar eles recuperaram. Ela só queria entender como eles conseguiram pegar, porque exatamente o Império achou isso lá. Né, já tinha deixou. Recuperado já. Que ela foi onde ela falou, mas tipo, como eles conseguiram isso, né? Mas assim, eu tô esperando assim um quarto episódio assim quinto, de assalto, né? Desculpa, quinto episódio assim de assalto, bem assim igual nós tivemos no Mandaloriano no trem, lembra? Sim, junto com o Boba Fett. Teria que ser algo assim mesmo, porque já meio que definiram que o Endor é um dos melhores pilotos, né? Tanto que a loirinha lá, líder dos rebeldes, fala que ele é ótimo em tudo, principalmente em pilotar. Então, aparentemente, ele que vai ficar responsável também pela fuga, né? Sim, eu tô esperando algo nessa pegada no quinto episódio. E quem que você acha que é a ajuda que a senadora fala no último episódio pro Lúthien lá na galeria lá? Ele fala, tem um contato aí que tá querendo se juntar com a gente aí. Aí o Lúthien fala, não precisa de ninguém não. Mas ela não fala quem que é. É lá na galeria, quando eles estão lá atrás. Ela fala, conseguir um contato aí, tá querendo se juntar à nossa causa aí. Pode ser uma boa ajuda, hein? E aí o cara lá, o cara que quer recrutar o Endor, fala que acha melhor que não, cara. Que eles estão precisando de armamento, essas coisas, não estão precisando de mais gente, não. Quem que você acha que pode ser? Não sei, cara. Eu pensei que podia ser a Jean. Mas... A Jean agora já, cara? Não, a Jean não é, porque a Jean é recrutada no começo do Rogue One. E isso aqui, tudo que tá acontecendo é 5 anos antes. Então, é exatamente por isso que eu ia falar assim. Eu pensei que podia ser a Jean, entendeu? Mas, tipo assim, como o cara não quer, entendeu? Tipo, ela foi deixar, vamos dizer, foi deixada pra trás, entendeu? Tipo assim, vamos deixar isso pra depois. Os caras não querem ajuda agora. Os caras não querem ajuda agora, sabe? Tipo, pra depois, quando eles precisarem da ajuda, seria ela que seria o começo do filme do Rogue One. Mas eu acho que isso é pouco provável. Eu pensei em 2 pessoas. Uma, não sei se poderia ser agora. Pode ser o próprio Saul Guerreira, né? Que é o início de quando ele se juntou com os rebeldes. Né? Que no Rogue One ela fala que ele se juntou no começo. Né? Ele poderia ser. Eu pensei nele, mas eu acho que se fosse assim, acho que ela já falaria o nome dele, entendeu? Já que ele é tão presente, assim, tipo, tudo eles citam ele, entendeu? Tipo, a gente podia pegar a ajuda do Saul Guerreira, tal, entendeu? E aí o cara falou, não, dele não, já entendeu? Já cortaria aí. Mas não sei se você lembra, no Rogue One aparece outro cara bem conhecido no começo. Quando a Jean chega lá na base dos rebeldes, aí tá a senadora lá, né, explicando todos os planos e tal. E aí chega alguém do lado dela e toca uma musiquinha lá, não lembra? Mano, eu lembro porque eu vi esse filme, cara, 3 vezes. E essa parte é difícil esquecer, cara. Que toca a musiquinha lá do Luke. Não só do Luke, né? Toca a música do Anakin também. Então, quando a senadora meio que tá de frente da Jean, quem aparece do lado dela é o Bail, né? Bail Organa. Não sei se você lembra. Ele que aparece. Ele que ajuda também, né? Na Aliança Rebelde. Ele ajuda bastante, que é o que depois ele deixa a filha dele, que é a Leia. Então pode ser ele, mano. Porque ele seria menos estrago, né? Menos problema pra Aliança, né? Porque eu acho que Saul Guerreira meio
muito radical, né? Pra ela, uma senadora, ter contato assim, né? Falar, ô, tem contato Sim, da e hora ela, aí. eu ia falar isso. E ela, tendo cargo de senadora, ele também é senador, entende? Tipo, Uhum. então ali, sim, uma boa, sim, concordo. Pode ser, na hora assim, tem quem estiver acompanhando, tenta ver o Rogue One, ele logo no começo, acho que os primeiros 30 minutos já mostra essa parte, que a Jean tava presa, aí eles resgatam e levam lá pra Yavin 4 lá, que é onde fica a Aliança Rebelde agora. E aí logo quando ela chega lá na base já tá a senadora e aparece ele do lado dela. Ele não fala nada, mas só fica lá do lado dela. E aí eu lembrei disso aí, eu falei, pô, deve ser ele, cara. Porque já apareceu aí no Obi-Wan, né? É o mesmo, o ator pode aparecer aí também no Endor, né? Sim, lá. Eu pensei na Jean exatamente por causa disso, sabe? Aquela coisa assim do pessoal falar, eu tenho alguém pra ajudar, que a gente podia recrutar e colocar junto. Não, não, a gente não quer ajuda agora, entendeu? Esse seria ela. Aí, como o pessoal não recrutou, ela não aparece na história antes. Ela só é recrutada 5 anos depois, entendeu? É, Eu, mas eu no pensei filme, o pai da Jean Erso é um dos responsáveis lá pela da criação. construção lá da É. estrela, né? Então, não sei, eu não cheguei a pensar na Jean não, cara. Porque eu falei, eu achei que eles não iam misturar as histórias agora, né? Porque Por quê? Porque quando lá no começo do filme, quando a Jean aparece lá na base e olha o Endor, eles parecem que nem se conhecem, nunca se viram. Não, Então fica sim, meio estranho agora aparecer ela agora. não ela aparecer. Eu falei assim, dela ser a ajuda que queria já ser oferecida naquela época e não foi aceita. E ela só aparece 5 anos depois. Uhum. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Tipo aquela assim, é uma pessoa que poderia ter entrado 5 anos antes na história, vamos por assim dizer. E como o pessoal falou, não, a gente não precisa de ajuda, não sei o quê. Esperaram 5 anos, tipo, olha, agora a gente vai ter que ter uma ajuda, entendeu? Ah, então essa era a ajuda desde o começo? Era. Você não quis naquela época. Pra isso a Estrela da Morte já tem que estar sendo construída já. Eu não lembro se no final do 3 aparece já algo. Não lembro. Vingança do A Sith Estrela da tem muita coisa que Morte. eu esqueci, mano. A Estrela da Morte, eles falam que eles têm um plano pra uma É. arma. Mas Isso. eles Só não fala falam. só. Mas não falam exatamente que é a Estrela da Morte. Eles falam que é uma arma para destruição em massa, alguma coisa assim. Entendeu? Porque no Rogue One ela já tá pronta já. No começo do filme já mostra ela pronta já. Até aparece o Sim. Tarvin lá olhando lá e ela já tá. Só estão colocando aquele raio lá, aquele círculo que é da onde sai o feixe, assim. Só tá colocando ali e já acabou a construção. Então, 5 anos à frente dessa série já vai estar pronta a Estrela da Morte. Sim. Então, eu falei disso por causa daquele famoso easter egg, sabe? Entendeu? Tipo, aquela assim, a ajuda que eu ia dar era a fulana aí, a Jean Erson, e, tipo, sei lá, naquela época você não quis, mas agora estamos realmente precisando de ajuda e tipo, ela tem os planos, ou conhece, sabe de onde pegar os planos da Estrela da Morte, sabe? Seria mais ou menos isso. No filme que eu me lembro, quando começa, a ideia principal nem é pegar plano. Isso aí surge durante o filme. Porque no começo eles querem, na verdade, matar o pai da Jean. Porque ele é um dos caras lá de dentro. Então eles. Tem até um dos caras que tá do lado da. Que é um dos líderes lá junto com a senadora. Que chega pro Endor lá escondido e fala: Ó, mano, na verdade a gente quer que você, encontrando ele, mate. Né? Só fala pro Endor pra Jean não saber, né? Senão ela não ia participar do plano. E é que eu não lembro se no filme fala. Esse cara pode ser esse próprio Luten aí, né? Esse cara que tá do lado no Rogue One, que fica do lado da senadora, pode ser esse cara que tá tentando recrutar o Endor agora na série. É que eu não lembro se no filme ele fala o nome dele. Mas pode ser também. Mas é legal, cara. Eles estão conseguindo fazer uma ligação boa com o filme. Tipo, um filme que é de 2016 ali. E estão conseguindo fazer agora um processo reverso, né? Então, jogando lá para trás para poder fazer uma ligação
direta com o filme, né? Meio que a mesma ligação que o Rogue One teve com Uma Nova Esperança, que eu achei perfeito, mano. Tudo que aconteceu pra chegar lá, toda aquela batalha, todo mundo morrendo pra chegar lá e entregar o plano pra Leia. Foi um dos melhores finais que eu vi assim de filme Star Wars. Né? Sim, Quando foi muito a bom. Leia pira ali, eu falei, nossa. Foi perfeito. Tanto que acho que foi acho que foi a segunda melhor estreia de Star Wars, assim, de série, foi o Endor, agora. Então, assim, o pessoal gosta da série, lembra muito bem do filme, lembra com carinho o filme, né? Apesar de, como a gente falou, não é parte das trilogias, mas é algo que a Disney, ao meu ver, fez esse tipo de investimento de fazer essa série de uma forma correta e tá mantendo o mesmo ritmo que o filme teve. E é algo que não necessariamente obriga quem não tem muita familiaridade com Star Wars a ser obrigado a ver. Porque se você ver a série só ela em si, tipo, beleza. Não fica falando de Jedi, Sith, não fica falando. Parece. Porque ali é o início da Aliança Rebelde, ali tá mostrando a origem do Endor, sabe? Não tá mostrando assim algo que tem que ter um conhecimento prévio, assim. Por isso que eu acho que tem muita gente elogiando. Porque é algo que meio que sai da casinha do Star Wars, né? Se um aparece lá aquelas armas lá com blaster lá, você nem falaria que é Star Wars, né? Porque parece uma série fora do universo do Star Wars. Né? Então, por isso que foi aquilo que eu até falei antes, né? É Star Wars sem contar muito Star Wars, porque tu não lembra de Star Wars, só as guerras, né? As batalhas de espada, né, de sabre de luz, e as guerras, digamos assim, de X-Wings e TIE Fighters, né? E essa história é uma história que conta o outro lado de Star Wars, né? O lado dos rebeldes, é o lado mais de história, vamos dizer assim, não é tanto só ação. Pelo que parece, um dos caras que estão fazendo essa série, eles fizeram a série do Burn, né? Ultimato Burn. Todos aqueles filmes do Burn que meio que são de espionagem, né? Então por isso que meio que tem um tom de espionagem, pelo que falaram a série, né? Porque é os caras que estão no mesmo universo ali, né? Sim. Então é isso aí, cara. Que nota que você daria aí por enquanto aí pros 4 episódios? Cara, eu gostei bastante da série, tá? Eu tô bem empolgado. Eu vou dar um 7,5, porque como eu te falei, estou gostando, estou empolgado, mas eu achei que tá meio cadenciado demais para esses saltos temporal que vai ter, né? Esse salto de tempos em tempos aí até chegar no Rogue One, né? Eu só achei isso um pouco mais assim parado, e o meu medo é exatamente isso, eles demorarem um pouco, dar aquela enroladinha e depois a coisa fica muito corrida, sabe? Depois fica muito corrida, aí você fala, pô, podia ter dado um pouco mais de trato nessas cenas ou nesses episódios, pô, não precisava ter atropelado. Então, assim, tô feliz, tô gostando bastante, mas eu tô só achando que a série tá um pouquinho lenta. Mas 7,5 tá bom, eu acho que a gente pode depois fazer um outro e passar essa nota aí, talvez até pra cima. Cara, eu daria nota 8, muito mais por causa do episódio 3, que eu curti demais. Assim, elevou a expectativa. E o episódio 4, mesmo sendo parado do jeito que foi, porque esse que foi o problema. O primeiro episódio foi lento, o segundo foi um pouquinho melhor e o terceiro subiu demais. E aí no quarto voltou pro nível do primeiro. Então parece que quando sempre vai acontecer alguma coisa, meio que eles puxam o freio, né, pra meio que cadenciar a série. Então, mas a princípio a série tá mostrando que tá lá no universo Rogue One, que todo mundo gosta, né?
dá a entender que, pelo que foi traçado no último episódio, o plano que vai ser meio que um assalto que vai acontecer, né, numa base imperial, e os próximos episódios vão ser mais agitados. Então, por isso que eu tô jogando essa nota 8. Eu tô apostando que vai melhorar, né? Só que o problema é que eu acho que, se eu não me engano, são apenas 10 episódios. O problema é quando tiver melhor, acabar do nada a temporada e você ter que esperar a segunda temporada. Entendeu? Esse que é o problema, meio que interromper ali, ficar no meio e você ter que esperar o próximo ano para ver com aquele gancho, né, o que vai acontecer, né? Porque é igual a gente disse, são 5 anos antes do Rogue One, então eles meio que têm que condensar as 2 temporadas a princípio que eles falaram em esses 5 anos para poder fazer a ponte certinha para entregar ali no Rogue One, né? Para conseguir fazer o que eles fizeram entre o Rogue One e a Nova Esperança, fazer essa ligação que ficou perfeita. Então eles têm que tentar fazer isso, fazer essa ligação, essa ponte de Endor com o Rogue One. Então, se eles conseguirem nesses próximos episódios, os próximos 6, né, que tem com 6 episódios, tem série da Disney aí que tem 6 episódios. Né? Se nesses próximos 6 episódios eles agilizarem mais, aí eu acho que tem mais futuro a série. Mas a princípio eu tô curtindo. Então, creio que essa nota 8 aí, se der essa agitada aí como a gente tá esperando nos próximos episódios, tende a aumentar minha nota. Mas é isso aí. Beleza. Bom, galera, acho que a gente vai se despedindo por aqui. Esperando vocês no próximo episódio e até mais. Até mais, pessoal.